Olá, quinto ano, como vocês estão? Tudo bem? E aí, todo mundo ainda animado com as aulas? Já estão cansados? Chamei tá com saudade de vocês, saudade de a gente estar junto na sala de aula, né? Aproveitando, compartilhando o que a gente está entendendo, quais as nossas dúvidas, mas ainda não é possível. E hoje a gente vai terminar o nosso livro Ângulo de História. É uma coisa boa, né? Vamos findar essa jornada aí desse livro, primeiro livro. Vocês lembram que a Chameli falou na aula passada? Então, na aula passada, a Chameli falou que algumas pessoas não estavam satisfeitas com a forma de governo que estava no Brasil. Que governo era esse? Que tipo de governo? A monarquia. Então, eles achavam que por um motivo ou outro, que outra forma de governo seria mais adequada para eles. Como assim? Algumas pessoas queriam mais valorização profissional, queriam ganhar mais dinheiro, e muitos deles, né, a maioria, queriam ter mais participação na política, queriam ser ouvidos, o que não acontecia nesse regime de monarquia, onde só o rei que mandava. A gente viu as camadas da sociedade na aula passada, e hoje nós vamos começar falando aqui na página 122. Olha só, peguem aí com a Chameli o livro de vocês, que fala o movimento republicano. Aqui, olha só, tem um quadrinho interessante falando, né, a diferença entre monarquia e república. Vocês já sabiam disso, essa diferença? Então, monarquia é quem governa. Quem governa na monarquia é o rei, uma pessoa só, e ela vai governar, né, de uma forma absoluta. E ela só vai sair do poder quando ela morrer. E a geração dela, né, os descendentes dessa pessoa vão assumir o trono. Então não vai ter eleição, outras pessoas não vão poder concorrer, é hereditário, passa de pai para filho, né? Ou para o parente mais próximo. E aí, no presidente da república, né, que a república, quem governa é o presidente, e o presidente, ele vai ser eleito pelo povo, ou de uma forma, né, pelo parlamento, de algum jeito, mas vai ter que ter uma votação. Ele não vai sair assim de forma hereditária, ou vai poder passar a presidência para o filho, para o sobrinho, para o tio. Não acontece isso, tem sempre que haver uma eleição. Mesmo que não seja uma eleição feita pelo povo, vai haver uma eleição que alguém vai votar e vai escolher. O mais votado vai ganhar para ser o presidente, ok? E esse sistema republicano, ele começou lá em Roma, né? E foi em 509 a.C. Então é um governo bem antigo, tá bem? Porque as sociedades lá na Europa, elas se organizaram primeiro que a nossa aqui no Brasil, né? Porque nós vimos o ano passado, no quarto ano, né, as viagens marítimas e que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, ok? Então aqui tá falando isso pra gente, a diferença deles, que aqui em Roma que surgiu, ok? Aí, passando para essa parte aqui, 123, a gente vai dar uma continuidade para aqueles movimentos republicanos, aquelas pessoas que estavam insatisfeitas. Aqui a gente começa a ver que muitas pessoas começaram a se organizar para mudar essa forma de governo. Como que elas podiam fazer isso? Por meio de manifestações públicas, passeatas, jornais, escrevendo artigos que iam contra a monarquia, que falavam bem de um sistema, né, diferente de parlamento, de presidencialismo, da república, ok? Então, assim, as universidades começaram, né, fundação de clubes, peças de teatro falando sobre o tema. Então, algumas pessoas que eram favoráveis a esse governo republicano se manifestavam de diversas formas. E as províncias que se destacaram nesses movimentos foram Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, sabendo que o Rio de Janeiro, Minas e São Paulo fazem parte do Sudeste e Rio Grande do Sul faz parte da região Sul, ok? Então, esses 4 estados,
eles foram pioneiros. Só que essa questão da oposição ao governo monárquico, o intuito de querer um novo regime, né, para o Brasil, ele se espalhava por todo o país. E com a vinculação à circulação de jornais, os brasileiros em todas as partes do Brasil tinham acesso a essas informações, ok? Muita gente lutando, querendo, se manifestando. Aí, olha só, na página 124 e 125, olha aqui, a gente vai falar do papel das mulheres nesse processo todo. Porque hoje em dia a gente vê muito falar, né, sobre feminismo, da participação da mulher, que a mulher está tomando o seu lugar, que a mulher. Só que isso, gente, não é novo, não surgiu agora. Desde muito cedo, né, as mulheres elas já queriam ser ouvidas, elas já queriam ter voz e participação na sociedade. Então, aqui fala que a Constituição de 1824, quando ela surgiu, né, ela foi escrita, ela não dava direitos às mulheres, nem de voto e nem de se candidatarem. Então as mulheres elas foram excluídas dessa Constituição. Só que elas não se calaram, elas não aceitaram esse tipo de coisa. Então, a gente vai ver na página 125 que as mulheres elas começaram a fazer, né, se fazer ouvir. As mulheres elas participaram de movimentos contra a abolição da escravidão e contra esse movimento, né, a favor do movimento republicano, ok? Então, como assim? Que vamos citar, né, e o livro de vocês traz a citação de duas mulheres que foram muito importantes nesse processo. A primeira mulher era Isabel de Souza Matos. A Isabel de Souza, ela era cirurgiã dentista e ela queria votar. Só que a Constituição de 1824 não deixava as mulheres votar. Só que a Constituição dizia que todos os cidadãos brasileiros que tivesse o curso superior, né, que tivesse algum título científico, poderia votar. E aí, buscando essa brecha na lei, que a gente chama, né, ela foi lá e fez valer o seu direito. Falou assim, olha, falou que o cidadão brasileiro que tiver um título científico vai poder votar. E eu tenho um título científico, eu sou uma cirurgiã dentista, então eu quero votar. E concederam a Isabel esse direito, que era dela, né? Que ela pôde votar. E aí, teve outra mulher, Josefina Álvares de Azevedo. Ela criou um jornal. E o jornal escrito A Família. Esse jornal, ele defendia a abolição da escravidão e o reconhecimento do direito das mulheres. Então, essas mulheres, elas lutavam para que a mulher ela pudesse votar e também se candidatar a cargos políticos, né? E com tanta insistência delas se reunindo, indo atrás de seus direitos, elas conseguiram, ok? Então, o livro de vocês, né, traz o quão importante as mulheres foram nesse processo. Então, essa questão de mulheres terem direitos iguais, essa luta das mulheres não é uma coisa recente, é uma coisa que já vem de muito tempo, ok? Então, assim a gente encerra o conteúdo do livro de vocês de história, trazendo para a gente, né, que as pessoas estavam querendo uma nova forma de governo, onde o povo pudesse participar mais das decisões políticas. E esse é o anseio do povo até os dias de hoje, né? E aí nós temos umas atividades para fazer. Tia Meire quer que vocês façam as atividades da página 126, ó, 126 e 127, ok? Quero que vocês façam, a Tia Meire tá mandando o gabarito para vocês. E eu quero também que vocês anotem dúvidas, às vezes lendo um texto, grifem, anotem do ladinho e guardem pra gente quando a gente tiver nossa aula ao vivo, para vocês compartilharem com a Tia Meire, pra gente estar tirando essas dúvidas e compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, tá bom? Beijão, saudade de vocês!